Bom dia, YouTube! Jesus amado, eu queria ter iniciado esse vlog antes de eu treinar e eu esqueci. Mas enfim, vamos passar 24 horas comigo? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês toda a minha alimentação em 24 horas. Então, bora passar um dia inteirinho falando de comida comigo. Bom, deixa eu começar atualizando vocês de que eu comprei um tripé novo que eu tô amando. Ele é maravilhoso. Então eu acho que agora vai dar pra fazer ângulos melhores nessas filmagens. Enfim, vamos lá. Deixa eu recapitular com vocês. Agora são 7h40. Eu tenho agora que fazer um treino de musculação para membros inferiores rápido. Então vai ser algo em torno de 30 minutos em casa mesmo. Inclusive, esse é um outro tema desde a pandemia. Não sei se eu já comentei alguma vez no Instagram, eu acho que sim. Mas desde que aconteceu a pandemia, eu comecei a treinar em casa e eu super me adaptei. Então, treinar em casa pra mim é uma facilidade absurda. Claro que eu não tenho uma academia, né? Eu moro num apartamento, então inclusive o prédio não tem academia. Então, eu treino realmente dentro do apartamento, então eu não tenho muitos materiais. Mas eu tenho os materiais necessários pra fazer um treino razoável. Então, é isso que eu vou fazer agora. E aí, deixa eu comentar pra vocês que eu fui treinar. Eu tive 48 minutos hoje de um treino de tiro. Fiz na esteira, porque ainda tá muito escuro na rua pra ir sozinha, né? O dia tem amanhecido agora, ó, 7h40. Faz uns 10, 20 minutos, 10, 15 minutos que realmente amanheceu. Então, amanhece muito tarde, não dá pra eu ir nesse horário. Então, agora eu vou fazer esse treino. O que eu comi antes? Tomei um suco de laranja, carboidrato rápido, absorção otimizada. Eu já tô muito adaptada com isso, então eu tomei um suco. Normalmente eu tomo um pré-treino ergogênico, ou seja, com cafeína, beta-alanina também, quando eu tenho estímulos de tiro. E hoje eu esqueci, que eu saí meio na pressa. Então é isso. Então, por agora, até agora, a única coisa que eu tomei, eu vou mostrar pra vocês. Foi um suco de laranja, natural e integral. Não, gente, não dá pra fazer o suco de laranja na hora, né? Deixa eu até já pegar o que eu vou terminar de tomar agora. Não dá pra, quer dizer, dá pra fazer o suco de laranja na hora, mas eu não tenho este tempo. Então eu uso um suco de laranja tradicional desses, 100% suco mesmo. E este é o pré-treino. Eu vou variando entre laranja e uva. A uva, deixa eu já vamos falar sobre comida, já vou falar agora. A uva tem um pouco mais de carboidrato, então a gente precisa tomar um pouquinho menos para completar ali a carga de carboidrato que é individual de cada um. Agora, para esse treino de musculação, como ele vai ser rápido, eu não vou comer nada. Eu só vou tomar esse Jungle aqui, metade dele, na verdade. É um Jungle low carb. E não é porque eu tenho medo de carboidrato ou nada nesse sentido, mas é porque esse Jungle aqui, ele tem o intuito de só repor os minerais e não entregar carboidrato. Existe também a linha Endurance da Plant Power. Mas não é o caso agora, porque eu não preciso de mais carboidrato para treinar 30 minutos leve, tá? Então é isso. Agora vamos para mais um treino e depois nós vamos para o café da manhã e aí sim falaremos mais sobre comida. Ó, vou mostrar para vocês o que eu tenho em casa de coisas para treino que eu recomendo se tu quiser começar a treinar em casa para te ter. São coisas muito simples, tá, gente? Não é nada uau. Primeiro, um parzinho de caneleiras com peso que seja possível que tu faça braço, né? Ou seja, que tu pese, que tu consiga tolerar o peso para treinar braço e também para treinar perna. Então, o que dá para fazer aqui, no caso, essas aqui cada uma tem 2 quilos, por vezes se eu quero aumentar o peso numa perna, eu coloco as duas. Ou se eu quero aumentar o peso no braço, eu seguro as duas, por exemplo. Então, isso aqui é imprescindível. Um tapetinho para a gente colocar no chão. E isso aqui que toda a santa pessoa que corre deveria ter. E se tu não tem, é porque tu ainda não te lesionou. Mas eu não desejo isso para ninguém. Porque quando a gente se lesiona, a gente entende a importância de ter isso aqui, ó. Mini band para fazer reforço. E claro, dá pra fazer vários outros exercícios. Então aqui eu tenho um conjuntinho. Comprei tudo isso aqui que eu mostrei pra vocês na Decathlon há muito tempo atrás. Muito tempo mesmo. Era pandemia ainda. E tá aqui até agora. Então, assim, tem durado bem. E foi super barato, assim, super acessível. Eu acho que eu paguei o parzinho de caneleira
R$ 50, as mini bands, o kitzinho uns R$ 30 e o tapetinho R$ 50. Eu acho que foi isso. Bora lá. Deixa eu falar pra vocês que eu tô simplesmente viciada em Morgan Wallen. Estou obcecada. É só o que eu escuto, inclusive tá tocando aqui bem baixinho na Alexa pro YouTube não vou escutar. Mas enfim. Tô monotemática de músicas. Inclusive, é louco, né? Como pode uma semana ser tão diferente da outra em termos de corpo, de sensação. Aquele outro vlog eu falei pra vocês que eu tava no meu período pré-menstrual ali. Tava tudo horrível. Nesse final de semana eu fiz o meu longo, tava lindo, excelente, ótimo, e eu tô me sentindo muito bem. Então assim, se vocês acham que é balela a conversa de hormônio, ainda acham, né? Porque sei que isso era um mito mais antigamente, e agora a gente tem falado mais disso. O que acontece de fato é que não é um mito. A oscilação de hormônios, como progesterona e estrogênio, mudam completamente como a gente se sente. Então, faz parte. Não tem como não haver essa oscilação sendo mulher, né? Então, saibam que vai ter um período do mês que vai dar uma M mesmo. Não tem o que fazer, não tem muito o que fazer. Então, é lidar com isso e tentar programar, obviamente, os treinos sempre que possível, ou as provas, enfim, para que elas não caiam nesse período, né? Claro que a gente não manda nisso, mas enfim. É isso. Feito, gente. Agora eu tenho os últimos 5 minutos, sempre com companhia. Amor da minha vida. Nossa, vocês ouviram minha barriga roncar? Ela é o amor da minha vida. Exiba-se. Com licença. Pra cá, vem. Ó. Deixa eu, então, conversar com vocês um pouquinho. O que eu tava falando antes das mini bands é pra isso aqui, ó. Principalmente. Pra gente fazer os movimentos, enfim. Que aí vocês podem falar com o treinador de vocês. Mas hoje é um dia típico no sentido da minha organização de treinos. Sim, eu tento ter uma organização de treinos para que eu consiga organizar a minha rotina de consultório, de trabalho, né? Então, normalmente, o que acontece? Na segunda-feira é um dia que eu treino bike indoor. Todas as bikes da semana são indoor. Então, eu treino bike indoor e depois eu faço a musculação de inferiores, que é o que eu tô fazendo hoje. Porém, ontem eu tinha uma aula de avaliação com o meu professor de natação, porque eu não nado no mesmo lugar que o meu time nada. Enfim, então ontem eu tinha essa aula. Então eu treinei a bike da manhã, pulei a musculação para dar tempo de trabalhar, senão eu ia ficar a manhã inteira só treinando. Pulei a musculação, trabalhei e aí depois eu fui pra bike. E perfeito. Então hoje é um dia que eu tenho corrida, já tive, e agora a musculação. E isso impacta no que eu vou comer. E aí já explicando pra vocês, porque vocês vão ver aqui depois. Vocês já viram, já comentei em outros vídeos, inclusive nas outras redes. Nos dias que o treino é mais leve, a alimentação, até um pouquinho antes de falar disso, eu tô ainda em processo de fazer uma manutenção corporal. Então eu ainda quero perder 1 quilo pelo menos. E aí depois que eu tenho, ou seja, até o final de julho, pra isso acontecer, início de agosto, e aí depois a gente faz uma manutenção, sem nenhum tipo de déficit calórico. Então a gente fica agosto e setembro comendo o que a gente precisa realmente fazer uma manutenção. Eu viajo no dia 3 de outubro, a prova no dia 12 ou 13, eu nunca me lembro. Então eu não posso considerar outubro. Então, por isso eu estou com essa já organização. Isso é até um ponto para vocês verem como a gente tem que definir a meta e aí fazer o passo retrocedendo, para que a gente consiga organizar e saber como a gente vai organizar o ciclo, né? Então, pacientes queridos, amigos ou futuros pacientes,
tenham previsibilidade, tenham tempo para que a gente consiga organizar isso. Então agora eu tô nessa fase ainda de comer um pouquinho menos, mas o menos não é pouco, tá? Não é porque tá comendo menos que é pouco. Então, os dias que eu treino mais leve, a alimentação acompanha isso, ela é mais leve. Ela é com menos carboidrato, por exemplo, mais proteína. E nos dias que eu treino mais pesado, a alimentação acompanha também, né? Como é o caso de hoje. Então, hoje foi um treino bem pesado, um treino de corrida que gasta bastante, tem uma demanda alta. Então, a alimentação de hoje tem um carboidrato um pouco mais alto. Mas eu vou mostrar pra vocês como na prática é praticamente a mesma alimentação. O que vai diferenciar são as quantidades. Então, sim, gente, quantidades importam. Não precisa ficar refém de balança, jamais, tá? Mas é interessante, talvez, que vocês aprendam o quanto é impactante a gente colocar alguma coisa de olho a mais que a gente não tá percebendo, né? Então, eu sempre falo para os pacientes, usa a balança 1, 2 semanas até tu te adaptar e entender como é com o teu olho e depois tu abandona a balança. Não precisa ficar levando balança para lugar nenhum, né, gente? Por favor. Então, é isso. Em seguida, o que nós temos agora para fazer? Eu preciso tomar meu banho e descer com a Cleo urgentemente, que já estamos atrasados nisto. Treinos entregues. Deixa eu pausar o meu relógio. Oiê, voltei. Banho tomado, Cleo passeada e agora vamos para o café da manhã. Confesso pra vocês que eu tô com sono, bateu um cansacinho. Mas vamos lá. E aí, vou falar que nem a gente fala pra visita, não reparem na mini zona que tá na minha cozinha. Porque, enfim, não deu tempo de arrumar, eu vou arrumar aqui um pouquinho agora, enquanto eu vou falando com vocês. Tem uma coisa triste, não tem café de passar. Ou seja, não posso passar um cafezinho. Olha a que ponto se chega. Bom, eu dei uma micro ajeitada aqui. Opa! E vamos para o café da manhã. Faremos uma panqueca de banana, que você pode fazer ainda mais rapidamente se você quiser fazer um bolinho de caneca. Porque aí é só misturar tudo no próprio potinho e deu. Mas eu vou fazer uma panqueca de banana. Então, nós vamos utilizar uma banana. E neste caso, como eu falei pra vocês, hoje foi um dia que eu treinei mais, então a gente vai utilizar 2 ovos. Eu não sei se esse ângulo tá bom, tá, gente? Aprenderemos juntos. Mas assim, antes de pesar qualquer coisa, deixa eu explicar pra vocês. Como eu já falei no outro vídeo aqui, eu não vou ficar falando quantidades enquanto eu tô fazendo, porque quantidades são individuais, né? A gente precisa ter sempre isso em mente e não copiar o coleguinha, né? Então, eu vou mostrar pra vocês, inclusive eu deixei nessa angulação, para ser algo muito mais ensinando vocês a fazer do que, de fato, a gente se atentar nas quantidades, tá? Então, ó, uma banana aqui, eu só simplesmente dividi ela com as mãos e vou amassar ela. Uma vez que ela está amassada, a gente vai incluir os ovos. Se você for vegano, a gente não vai utilizar os ovos. E aí, como a gente pode fazer para deixar essa refeição proteica? A gente pode adicionar aqui proteína em pó, tá? Então, como a gente faz? A panqueca vegana, ela dá certo da mesma forma, só tem que ter um pouquinho mais de paciência na hora de colocar na frigideira, tá? Então, como que a gente vai fazer? A pessoa amassa a banana, coloca a aveia e, enfim, o que quer que seja de outros ingredientes que ela vai querer utilizar ali, daqui a pouco uma canela, um cacau, enfim. E depois adiciona um pouquinho de proteína, que pode ser uma colher de sopa, já vai acrescentar aí praticamente quase 10 gramas de proteína. E depois um pouquinho de água e mistura até ela formar uma pastinha, que tenha um pouquinho de consistência, que não fique muito, muito lisa, tá? Então,
É isso, depois leva pra frigideira. Bom, vamos aqui para os 2 ovos. Aqui eu só peguei, na verdade, essa balança. A única coisa que a gente vai usar é pra gente pesar a aveia. Deixa eu pegar aqui. Está atrás de vocês. Ops. Vou utilizar canela também e depois eu vou utilizar a pasta de amendoim. Bom, talvez tenha saído um pouco do ângulo. Deixa eu ver se eu consigo trazer essas mais pra pertinho. Vamos ver. Agora eu só vou pesar aqui a minha aveia. Pouquinho mais. Fechou. Deixa eu botar isso aqui pra cá. Deu, gente, acabou. A gente vai usar essa balança depois só pra pesar a pasta de amendoim que eu vou colocar por cima, tá? Agora, não tem mistério. É ficar mexendo isso aqui até formar uma pastinha. Precisa ser algo... Não precisa, inclusive, até falando aqui agora, se tu vai usar ovo, não precisa colocar fermento. Se tu quiseres colocar o fermento na panqueca vegana, dá pra colocar também, dá uma ajudinha. Ó, feito. Agora a gente adiciona a canela, que é completamente opcional, e eu sou viciada em canela, então boto bastante. Olha só, para vocês terem noção dessa refeição, tá? Enquanto eu vou preparando, eu vou falando e vocês vão vendo eu preparar. Pra vocês terem noção dessa refeição, tá? Aqui a gente tem proteína, a gente tem carboidrato da aveia e da banana, a gente tem a canela, que vai trazer um pouquinho de fator ergogênico de forma natural, então dá uma estimulada no corpo, né? A gente vai ter também gordura, né? Porque eu vou acrescentar a pasta de amendoim depois. Então, a panqueca de banana, ela é uma refeição completa, tá? Ela é excelente, inclusive. Então, isso aqui é... Essa receita dá pra fazer de lanche da tarde, dá pra fazer de tudo, tá? Ela é uma refeição bem completinha mesmo. Então, agora vamos para a frigideira. Eu gosto de, mesmo que ela seja uma frigideira antiaderente, já vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Eu boto literalmente 2 gotas de azeite. Ó, tá aqui literalmente 2 gotas, não sei se vai dar pra enxergar. E agora vamos colocar a massa aqui da panqueca. Se quisesse fazer o bolinho de caneca, não ia mudar absolutamente nada. A gente só ia usar essa mesma massa que tava aqui, com um pouquinho de fermento e botar 2 minutos no micro-ondas e fim, tá? Ia ter um bolinho de caneca. Mas eu não tava afim de bolinho, eu tava afim de versão panqueca hoje. Vou deixar isso aqui, vamos guardando o resto. É só o ponto perfeito da panqueca, tá vendo que ela tem várias bolhas? Essa aqui é a hora de virar. Ela ainda tá um pouquinho líquida, vou deixar uns segundinhos a mais aqui. Enquanto isso, eu vou tomar os meus suplementos. Meu shot diário, ó. Creatina. Eu vou só dar uma pausa aqui, porque a gente vai precisar virar a panqueca. Aqui, então, glutamina da BioHelp, é um scoopzinho maior. Usando agora, ó, esse suplemento aqui da BioHelp, que é o suplemento de imunidade que eu já tinha mostrado nos outros vídeos, né? São 2 cápsulas, ó, bem amarelinhas, por causa da cúrcuma. E eu tô usando também a vitamina B12 em gotas, enquanto eu não mando fazer a minha. Qual que é a diferença entre as duas? Nenhuma. Na verdade, é o mesmo tipo de vitamina B12, o que ocorre é que aqui tem uma quantidade muito pequena pra mim. Então eu preciso mandar manipular. Mas enfim. Ai, que delícia! Agora vamos pra parte da pasta de amendoim. A pasta que eu uso é essa aqui, ó.
simplesmente perfeita. Isso aqui nada é publicidade, tá, gente? Então, ó, vamos ver se vai estar a quantidade correta de cabeça. Quase. Mais um pouquinho. Fechou. Aí, uma vez que a gente coloca ela aqui, ela ainda tá quente, ó, fica fácil de espalhar. Então, eu gosto de espalhar em toda a panqueca. Pra ficar bem... Nossa, esse vlog vai ter muito tempo, tá? Pra quem gosta de ver comida, este é o vlog. Tá pronta? Perfeita. Agora, eu vou só pegar uma faca, passar meu cafezinho e vou sentar pra trabalhar. Ó, o combo do trabalho é esse. A comida, o cafezito e água. Precisamos muito, segue muito frio aqui. Mas é isso, não tem opção, tem que tomar água. Então, let's go, let's go. Não sei se eu vou deixar vocês aqui me vendo comer e trabalhar, porque eu acho meio inútil, né? Mas enfim, é isso que acontece a partir de agora, até o horário do almoço. E antes... Ai, que delícia. Antes de realmente começar a trabalhar aqui, vou ficar mais off e concentrada, deixa eu indicar pra vocês. Existe uma menina no YouTube que ela faz os vídeos, deixa eu até achar o nome dela, eu nunca lembro. Achei. O nome do canal no YouTube é Merv, M-E-R-V. Encontrei esse canal a partir de um outro canal, de uma outra menina que eu assisto, da Malu. E essa menina, ela faz vlogs, ela faz, na verdade, vídeos, lives, que duram horas. Tem vídeos de até 12 horas, ela estudando. E aí, ela fica fazendo live pra aquele barulhinho ficar te concentrando. Então, se tu gosta desse tipo de vídeo, enfim, se tu te concentra com barulho, essa é uma ideia. Que é exatamente o que eu vou fazer agora. Porém, não vou ficar gravando aqui. Certo? Voltamos no almoço. Oiê! Voltei. Agora são 11h40. Me arrumei aqui um pouquinho, tava trabalhando até agora, fazendo planos alimentares, organizando a rotina dos pacientes. Eu adoro quando acontece o que aconteceu hoje, que é um momento de hiperfoco, assim, de conseguir fazer um monte de coisa num tempo curto. É muito bom quando isso acontece. Só que aí chega essa hora e quebra um pouco o meu cronograma, porque eu tenho que parar tudo pra vir fazer comida. Mas, eu já tenho tudo pronto, isso é que é o melhor. Então, eu já tenho saladinha lavada, eu já tenho arroz, eu já tenho proteína de soja. A única coisa que eu vou fazer agora é complementar com um brócolis. Então, eu vou colocar aqui pra cozinhar. Esse brócolis cozinha em questão de 5 minutos. E eu já vou cozinhar todo ele, inclusive, pra ficar pra de noite. Então, de noite daí já tem comidinha pronta. Jesus amado, eu não encontro a posição ideal, porque tem muito sol não, muita luminosidade, porque tá meio nublado, inclusive, e fica estourando a câmera, mas enfim, vamos por aqui. Então, como eu falei pra vocês, o que eu procuro sempre ter? Coisas prontas, porque aí, o bom de estar em casa é que tu tem tempo pra fazer. E o ruim de estar em casa é que tu também perde o teu tempo fazendo coisas, né? Então, não dá pra eu ficar parando e cozinhando, levando 2 horas aqui na minha rotina. Tudo bem que eu tô em casa, enfim, mas eu tô trabalhando, né? Esse é um grande ponto. Então, eu tento deixar tudo o mais mastigadinho possível. Então, agora eu tenho tudo pronto, eu só vou cozinhar esse brócolis aqui. E aí eu já vou cozinhar mais e aí de noite nem isso eu preciso fazer. É só realmente esquentar a comida. Inclusive, vocês gostam de ver esse tipo de conteúdo? Assim, coisas banais da vida cotidiana? Porque eu adoro. Me traz uma paz no coração ficar vendo alguns canais que eu olho que mostram realmente o quanto a vida é normal pra todo mundo. Dá um quentinho no coração, parece que a gente tá fazendo certo, né? Porque se a gente vai se comparar com as rotinas perfeitas de Instagram,
parece que a gente tá fazendo completamente errado e é só pra gente que não dá certo. Então, eu gosto de ver a realidade. E é isso. Agora, vamos esperar o brócolis cozinhar. Já tem arroz, proteína, depois eu mostro pra vocês. Foi pra mais um tempinho trabalhando até o brócolis cozinhar. Pronto, já coloquei meu brócolis pra cozinhar e voltei pra cá, pro computador. Ó, segundo litro de água já do dia. Tomei 1 litro no treino hoje, gente. Super mega quente hoje, 12 graus. Mas hoje tava precisando. Tô fazendo um plano aqui agora de uma paciente. E aí vou trazer agora um pouquinho de nutrição para esse perfil. Tô fazendo o plano aqui agora de uma paciente que ela tá em transição pro vegetarianismo, tá? E na verdade ela, digamos que ela vai pular literalmente para o veganismo. Então ela tá numa transição direto das carnes para um planejamento completamente sem nada de origem animal. E é muito legal fazer esses planejamentos de transição, porque eu tento deixar tudo que a pessoa gosta, só que num formato que não vá nada de origem animal. Então, ela vai continuar, por exemplo, comendo o bolinho dela de caneca, comendo mingauzinho, fazendo tudo como ela faz, só que sem nada de origem animal. E além do mais, ela é atleta. Então, ela é uma paciente que corre, ela tá treinando para as curtas distâncias, ela já fez algumas meia maratonas, mas ela tá treinando para as curtas distâncias agora, para estimular um pouco mais a velocidade. Então, eu tô aqui organizando o planejamento dela. E aí, aqui vai uma dica para vocês, quando buscarem um profissional, e aqui eu tô falando um pouquinho mais específico para quem treina e busca performance, tá? Eu sempre falo, performar não é só a gente sair ganhando pódio, né? Ou seja, ficando em primeiro, segundo, terceiro lugar. Performar é a gente conseguir treinar bem, fazer a nossa prova, né, dar check no nosso objetivo bem e depois continuar bem. Isso é ter uma boa performance e não a pessoa nem sabe o que tá fazendo antes, vai lá, faz a prova de qualquer jeito, depois fica super mal, cai a imunidade, lesiona. Então, assim, isso não é performance. E não é porque você não vive do esporte, ou seja, não ganha dinheiro a partir das provas, né, do esporte, que você não tem uma rotina de atleta, tá? Eu sempre, sempre falo isso. Porque as pessoas chegam no consultório achando que por elas serem atletas amadores, né, pessoas que não vivem disso, a gente não precisa tanto cuidado, e bem pelo contrário. A gente percebe que a nutrição, ela é muito game changer, assim, ela muda completamente o mundo da pessoa. E com coisas, gente, tão fáceis. Tão fáceis. E aí aqui que eu ia comentar com vocês. Quando vocês buscarem um profissional, vocês que treinam, que buscam essa performance, essa melhora constante, busquem alguém da área, tá? Não tô aqui falando só de mim, tem muitos outros profissionais da área. Mas busquem alguém da área por quê? Vou dar um exemplo nítido para vocês. Não adianta de nada a pessoa vir me dizer que ela treina, sei lá, vamos pegar essa paciente aqui, por exemplo. Ela treina 2 dias na semana só musculação, nos outros dias ela treina corrida e no final de semana ela faz um longo. Não adianta eu botar um plano alimentar só para essa pessoa. Ela não vai, a gente não consegue contemplar em um planejamento alimentar, em um cardápio só. Por quê? Porque o gasto é completamente diferente. Então, quando eu, Luísa, estou fazendo um plano alimentar, principalmente para um paciente atleta, eu nunca faço só de fato. Eu estou fazendo o cardápio semanal, pensando naquilo que ele treina semanalmente. Por isso que é tão importante a gente entender qual que é o objetivo da pessoa, o que ela treina, quanto tempo dura esse treino, que hora exatamente do dia que tu treina, entender qual que é o teu pace leve, qual que é o teu pace rápido. Isso aqui faz a gente, profissional, conseguir destrinchar as informações e colocar elas no que a gente precisa contemplar aqui, que são os números. Então, eu tô aqui agora fazendo esse mix. Planejamento de transição alimentar pro veganismo junto com o esporte. E aí, gente, é esse quebra-cabeça mesmo. Eu sento aqui, eu fico tentando encaixar tudo, contemplar um pouco o que a pessoa quer, mas também o que ela precisa. E aí a gente vai moldando isso. Então, olha, posso dizer para vocês, tem vezes que o paciente sai do consultório com 5 planos alimentares.
simplesmente porque é o que precisa ser feito, né? E não dá, eu não consigo entregar um trabalho, quer saber, deixa assim, né? Não. Aqui não, os meus pacientes sabem, eu sou chata, eu sou meio cri-crisenta, assim, eu deixo até às vezes demais. Ai, ai. Mas enfim, tô aqui fazendo isso, trabalhando, e é isso, vamos lá, vamos dar conta de tudo. Vamos lá, começando pelos quentes, porque eu vou colocar isso aqui no micro e depois eu finalizo com a saladinha. Minha comida, gente, é aquilo, simplão, tá? Eu não gosto muito dessas coisas de frufru, porque na real, bem na real, isso dificulta muito mais do que facilita. Então é comida caseira mesmo, com aquilo que a gente já tá acostumado, né? Só realmente porcionando. Percebam, tá? Eu não tenho feijão hoje, normalmente eu coloco feijão. Para eu conseguir chegar na quantidade de ideal dos nutrientes que normalmente a gente come com o feijão, eu preciso de muito mais arroz do que o normal. E aí eu vou também utilizar mais proteína de soja. É como se num prato onívoro a gente comesse só o arroz com frango ou arroz com carne moída e aí complementasse com o resto de salada. Isso aqui é exatamente a mesma coisa. Deixa eu deixar esse copo ali. Agora, vamos de proteína. Panelão, pra durar bastante. Show. Agora eu vou colocar isso aqui no micro. E depois eu preencho com as saladas. Fácil, né? Tcharam! Pratão pronto. Eu nem lembro, agora é meio-dia 29, eu nem lembro em que horário eu falei pra vocês que eu tava colocando brócolis a cozinhar, acho que era um pouquinho antes, 11 alguma coisinha, né? Porque antes do meio-dia. Então temos arroz, proteína de soja que já estavam prontos e muitas saladas com brócolis, enfim. Ai, isso aqui tá demais. Eu coloquei também um pouquinho de umas gotinhas de mostarda pra temperar a salada, porque eu sou apaixonada por mostarda. E é isso. Vamos almoçar agora e volto mais tarde com o resto da minha alimentação do dia. Olha só, para tudo, que eu lembrei que eu tenho um negócio que faz total diferença. Essa granola salgada aqui da Gran Square é uma granola realmente para colocar em cima da salada. Ela é proteica com proteína de ervilha, então ela é uma granola vegana. E, gente, isso aqui é sabor limão pepper com pistache. Isso aqui dá pra comer que nem salgadinho. Dá pra comer puro. Facilmente, inclusive é um problema. Eu vou colocar por cima da minha salada também, pra dar um creque a mais. Oiê, voltamos. 5 para as 4 horas da tarde. Eu estou simplesmente morrendo já de fome. Eu parei aqui agora. Normalmente eu paro umas 4h30, porque depois demora um pouquinho até da noite. Mas eu não vou aguentar, então vamos ter que comer agora mesmo. Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Todos os dias a minha regra da vida é 2 frutas diferentes no dia. Normalmente a banana é um clássico, e aí eu vario a segunda fruta do dia. Então hoje temos bergamota. Como fonte proteica, eu vou utilizar iogurte natural, que eu já pesei e tá aqui dentro. E este whey, que é, assim, o meu queridíssimo dos últimos tempos, que é o whey da BioHelp.
obviamente. E esse whey aqui, gente, com iogurte, eu quero que vocês me digam qualquer coisa. Qualquer coisa, menos que isso aqui não parece um danoninho, tá? Então, assim, misturem ele com o iogurte e voltem aqui pra me contar. Inclusive, eu vou deixar o meu cupom de desconto aqui na descrição desse vídeo. É Nutri Luiza Pioner. Eu duvido que alguém ache que não se parece. Então, eu vou utilizá-lo para fazer meu danoninho proteico de todos os dias. E não tem, assim... Eu tenho até vergonha de chamar isso aqui de receita, porque não tem absolutamente nada demais. É literalmente só o iogurte com o whey. E aí, mexe. Então, ó, tá pronto. Aff, meu Deus, isso aqui... Eu não sei explicar o cheiro que sobe disso aqui. E agora, pra completar o carboidrato desse lanche, porque eu falei pra vocês aqui agora só a fruta que é carbo, mas nem tanto, né? Eu vou adicionar aqui uma cuca que a minha sogra fez, uma cuca caseira. Para quem não é do Rio Grande do Sul, é uma pena que vocês não sejam daqui e não saibam o que é uma cuca. Então, assim, essa cuca, eu tenho bem pouquinho aqui em casa, um pedacinho pequeno. Ó, vou utilizar uma fatiazinha pequena dela pra compor aqui. A cuca, ela é um alimento, sim, mais calórico, principalmente de acordo com o que tu coloca no recheio, né? Então, deve ser consumida com modéstia. Tava super conversando com vocês e meu celular simplesmente foi a bateria. Mas, enfim, lanche da tarde que eu tava comentando com vocês, a cuca da minha sogra, a fruta e o bolzinho aqui de proteína com o iogurte. Aí eu tava comentando que eu normalmente divido essa porção do carboidrato em duas, porque aí eu posso comer um pouquinho agora e um pouquinho mais tarde, fazer 2 micro lanches quando eu tô com muita fome. E é o que eu vou fazer hoje. Então, se eu sentir necessidade, eu como outro. Senão, eu vou comer só esse pedacinho aqui dessa cuca mesmo. Então, é isso, gente. Ó, fechamos o lanche da tarde. Vou mostrar pra vocês ao inverso. Lanchinho pronto. Meu Deus, tô com muita vontade de comer isso aqui. Socorro. E agora, exatamente, deixa eu ver, agora são exatas 20h13, pratão de comida aqui. Nem filmei, acabei nem filmando pra vocês, porque eu fiz tanta coisa agora no fim da tarde. E a minha energia deu uma boa de uma baixada e eu já tô cansadíssima, meu Deus. A minha cabeça fritou hoje. E pra vocês verem, né, um dia sem atendimentos, mas com muito trabalho off, que a cabeça pensa tanto que chega nessa hora e tá muito cansado. Então é isso, vamos jantar aqui agora. Amanhã é um dia que eu não tenho treino pela manhã, porque eu tenho de novo uma palestra pra dar. Então amanhã o dia começa bem cedinho. Me despeço de vocês por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado interessante esse vlog de 24 horas de alimentação num dia de home office. E se vocês gostarem, eu posso mostrar inclusive como eu me organizo quando eu tô fora, quando eu tô com uma rotina maluca. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui, de por favor deixar o seu comentário. Os comentários são muito importantes. Se inscreve no canal se tu gostou desse tipo de conteúdo. E voltamos no próximo vídeo. Beijinho!